Uma derrota de 4-1 contra o seu maior rival e jogando em casa. Esse é só mais um dos terríveis resultados de uma péssima temporada do Tottenham, e bota péssima nisso, a pior temporada do Tottenham na era Premier League até aqui, e que tá passando realmente por uma briga contra o rebaixamento. Atualmente o Tottenham tá na 16ª colocação com 29 pontos, só 4 na frente do primeiro clube da zona de rebaixamento, que é o West Ham, depois de um empate que eles tiveram na última rodada. E a verdade é que quando você olha para os próximos 11 jogos do Tottenham, considerando a Premier League, você não consegue ver um futuro tão próspero, vendo principalmente ali os adversários que eles vão ter nas próximas rodadas. Primeiro porque eles pegam um Fulham, que vem fazendo uma temporada muito melhor que a do Tottenham fora de casa, jogam contra o Crystal Palace em casa, depois vão até Anfield contra o Liverpool, enfrentam um adversário direto na briga do rebaixamento, o Forest, jogam contra esse bom Sunderland fora de casa, enfrentam um difícil Brighton em casa, e depois jogam contra o Lanterninha, o último colocado, o Wolverhampton, que teoricamente é um jogo que deveria ser pontuação do Tottenham, mas considerando como foi no primeiro turno com eles jogando em casa, não dá nem pra garantir isso. Depois um Aston Villa que tá brigando por Champions League fora de casa, recebem o Leeds no Tottenham Hotspur, enfrentam seu outro rival de Londres jogando fora de casa lá em Stamford Bridge e por fim terminam a sua campanha na Premier League recebendo o Everton. E quando a gente olha para essa tabela, a maioria dos clubes, a maioria dos confrontos que o Tottenham vai ter, considerando o que o Tottenham foi nesses últimos anos, eram confrontos que você esperaria que o Tottenham ganhasse, que ele passasse sem nenhuma dificuldade para estar disputando ali uma vaga na Europa League. Só que esse Tottenham atual, especialmente com a quantidade de lesões, não parece um time que vai vencer esses jogos. E a quantidade de lesões é algo que vem assolando o Tottenham nas últimas temporadas. Principalmente nessa temporada aqui atual, que a gente tem vários jogadores importantes do clube lesionados e alguns há muito tempo. Como, por exemplo, o James Maddison, que rompeu o ligamento cruzado logo na pré-temporada e já desfalca o Tottenham há 50 jogos. O Dejan Kulusevski, que também é um dos principais nomes de criatividade do clube, que segundo o Ange Postecoglou, quando ainda era técnico do clube, na época que ele sofreu a lesão lá em maio do ano passado, falou que tinha sido só uma pancada no joelho e desde então ele ainda não conseguiu voltar a jogar, já fez operações e tá até agora tentando se recuperar. Só que além deles, Mohamed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Bergvall, Pedro Porro, Dodi, Odobert, todos jogadores importantes pro elenco do Tottenham e que simplesmente estão lesionados. A crise que o clube vive também é no departamento médico e isso não é de hoje. Já faz umas 3 temporadas que o Tottenham tem uma quantidade enorme de lesões e simplesmente não consegue fazer com que os seus jogadores fiquem saudáveis uma temporada inteira, pelo menos a maioria deles. O fato é que eu podia ficar encontrando diversos argumentos aqui pra poder bater no Tottenham, mas não adianta ficar chutando cachorro morto agora. Quem acompanha o clube do fute há bastante tempo sabe que o time que eu mais simpatizo na Europa é o Tottenham. Então eu consigo encontrar muitos motivos pra falar mal do Tottenham, especialmente da gestão, mas a gente já tem um vídeo que fala exatamente sobre isso. O propósito desse vídeo, então, não é ficar batendo e falando dos problemas do Tottenham, se bem que a gente vai falar de um grande problema, que é exatamente o que aconteceria se o Tottenham realmente fosse rebaixado. Com todos esses problemas que eu trouxe aqui no vídeo, com tudo isso que está acontecendo, não é irreal pensar na possibilidade de um grande clube inglês ser rebaixado nessa temporada. Do Tottenham realmente acaba caindo da Premier League para a Championship. Mas quais seriam os efeitos disso? O que aconteceria se o Tottenham realmente fosse rebaixado? E é isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. E olhando a situação atual do Tottenham, existem 4 grandes pontos que seriam drasticamente alterados num clube desse tamanho, num clube do tamanho do Tottenham, caso esse rebaixamento acontecesse. E o primeiro deles, e talvez o mais evidente de todos, é a questão do elenco. O fato é que o Tottenham tem muitos jogadores que poderiam atrair o interesse de outros clubes do Big Six, principalmente quando a gente olha ali pra zaga, que tem talvez os 2 maiores nomes do elenco hoje, que é o Romero e o Van de Ven. O Van de Ven serviria inclusive muito bem pro Liverpool, que é um clube que tá tendo esses problemas nas questões defensivas e já teria inclusive supostamente feito um contato inicial com o pessoal ali, com o time do Van de Ven, para pesquisar um pouco, saber se há um interesse. Esses 2 jogadores, o Romero e o Van de Ven, são jogadores que atrairiam tranquilamente o interesse de grandes clubes da Premier League. Não só eles, mas outros jogadores do elenco do Tottenham também. Agora, outro ponto que faria o Tottenham perder jogadores, além de interesse dos grandes clubes, é a questão do salário. Porque, querendo ou não, o Tottenham paga para esses grandes jogadores salários de nível mundial, salários de Premier League. E ele não conseguiria
arcar com esses valores na segunda divisão. Por conta disso, alguns nomes como Guglielmo Vicario, o goleiro, Pedro Porro, Destiny Udogie, Mick van de Ven, Christian Romero, todos esses jogadores do setor defensivo, que são jogadores de seleção, inclusive, provavelmente deixariam o clube. Ainda poderia haver uma permanência do Kevin Danso e do Jed Spence, mas muito possivelmente o Jed Spence, com essa ascensão que ele vem tendo, inclusive sendo convocado para a seleção inglesa, ele deve receber propostas de algum clube da Premier League para continuar jogando na primeira divisão. O Kevin Danso, então, ali é um jogador que poderia ser emprestado por uma temporada e voltar para o Tottenham também, num possível retorno à primeira divisão. E não seria só na defesa que isso afetaria o clube. A nova contratação, né, que veio com esse peso de ouro desnecessário, na minha visão, Conor Gallagher, provavelmente iria também ou ser emprestado, uma contratação recente, não acho que o Tottenham ia querer se desfazer do jogador, então ele possivelmente seria emprestado para alguém na Premier League. O Aston Villa tinha demonstrado interesse no Gallagher também durante a janela, mas ele optou em vestir a camisa dos Spurs. Enquanto outros nomes como Dominic Solanke, Mohamed Kudus, James Maddison, Kulusevski, Xavi Simons e o Richarlison muito dificilmente passariam, ainda mais agora no auge das suas carreiras, uma temporada jogando na segunda divisão da Inglaterra e também tentariam forçar suas saídas ou por empréstimo, mas a maioria desses jogadores com certeza receberiam propostas de grandes clubes da Premier League. Então o fato é que o Tottenham seria completamente depenado, ele perderia todos os seus principais jogadores, todos os seus grandes nomes e precisaria se reconstruir do zero na Championship, o que não seria necessariamente um problema, considerando que, financeiramente falando, o Tottenham ainda é um gigante, ele tem muito dinheiro, só que o problema é que cair para a Championship também afeta essa questão financeira do clube. Aí entra o nosso segundo ponto, que é a questão dos ingressos. Hoje o Tottenham cobra um dos ingressos mais caros de toda a Premier League para assistirem os seus jogos. Os preços, né, os pacotes de planos anuais, porque lá na Inglaterra é muito comum essa questão dos planos anuais, né, de você comprar o season ticket, o ingresso que vai para a temporada inteira, isso não incluindo as Copas. E a Liga dos Campeões, os preços para você assistir os jogos no Tottenham Hotspur Stadium variam de 856 a 2.147 libras. E de novo, esse é um dos ingressos mais caros que você tem em toda a Inglaterra. Só que, obviamente, você não pode manter esses valores para a próxima temporada, caso o Tottenham seja rebaixado para a segunda divisão. Inclusive, já teve até algumas conversas, né, com os ultras, com as organizadas aqui, né, traduzindo para o português do Brasil, do Tottenham com o clube, de que mesmo que não haja rebaixamento, vai haver um congelamento de valores, porque as torcidas, os organizados chegaram lá e falaram: galera, vocês não estão jogando futebol para cobrar esse preço que vocês estão cobrando. Então, mesmo que vocês fiquem na Premier League, vocês não podem subir isso, e daí houve uma garantia do Tottenham de que não vai haver um aumento de preços para a próxima temporada. Mas se houver um rebaixamento do Tottenham, evidentemente que os valores vão ter que cair. Só que é muito difícil fazer uma comparação para entender o quanto que o Tottenham vai perder nisso, porque clubes dessa estatura não costumam cair no futebol inglês. Então a gente vai ter que pegar exemplos de alguns clubes maiores que têm torcidas fiéis, que caíram recentemente, como é o caso de Aston Villa, Newcastle, pra gente entender mais ou menos quanto seria essa queda do Tottenham. O Aston Villa, desses dois clubes que eu falei, é o que caiu mais recentemente, tendo sido rebaixado na temporada 18-19. E segundo o The Athletic, na época, os ingressos deles na segunda divisão, os ingressos anuais, como eu tava falando, custavam em torno de 322 libras até 595 libras. Quando eles voltaram para a Premier League, esses valores mudaram de 370 para 684. No caso do Newcastle, que teve sua última participação na segunda divisão em 2016 e 17, eles tiveram uma queda de 10% ali nos valores. Quando eles estavam na Premier League, estavam cobrando 578 libras no ingresso anual, e quando caíram para a segunda divisão, esse valor caiu para 520 libras. E quando eles retornaram para a primeira divisão, aumentaram em 15% o valor, ou seja, mais do que estavam cobrando antes. Então, na questão dos valores dos ingressos, não vai ser uma queda tão considerável. Ainda assim, é uma queda de receita, né? Quando você multiplica pelo valor total, você perde muito dinheiro, mas nos ingressos, ainda mais considerando que a gente está falando de um dos ingressos mais caros da Premier League, mesmo com a redução, continuariam bem caros, provavelmente. O Tottenham não deixa de ganhar ainda tanto dinheiro assim na questão dos ingressos. O grande peso financeiro vai vir de outras duas questões, que são as que a gente vai discutir agora. A questão dos direitos de televisão e a questão do patrocínio principal do Tottenham, que é a AIA. E que a gente até pode falar aqui, né, metaforicamente, está desgastado como está na vida real. O fato é que, segundo um ranking anual feito pela Deloitte, o Tottenham é
o 9º clube mais rico do mundo, tendo receitas de 672,6 milhões de euros na temporada, que dá aproximadamente 88 milhões de euros a mais que o próximo clube mais rico da lista, que são os rivais de Londres, o Chelsea. E considerando essa temporada, que eles mantiveram questões de patrocínios, que eles estão jogando a Premier League e que eles avançaram para as oitavas de final da Champions, mesmo com a situação que o Tottenham tá passando agora, a expectativa é que eles ainda aumentem o valor de receitas para a temporada de 2025-26, o que torna isso tudo ainda mais bizarro, porque nunca na história da Premier League um clube que faturou mais de 200 milhões de euros numa temporada foi rebaixado, e o Tottenham poderia fazer isso faturando, quem sabe, até 700 milhões. O fato é que hoje o valor pago para a Premier League pelos direitos de transmissão são de 6,7 bilhões de libras para as temporadas de 2025 até 2029. E se você pegar globalmente, tem outros valores absurdos, como por exemplo, a NBC nos Estados Unidos pagando 2 bilhões de libras pelos direitos de transmissão até 2028. Então, há uma distribuição em questão dos direitos de televisão muito maiores na Premier League do que há na segunda divisão da Inglaterra. A Sky Sports paga só 935 milhões de libras por 5 anos de direitos de transmissão. Então, não preciso nem dizer aqui que a perda do dinheiro vindo dos direitos de transmissão ia ser catastrófico para um clube do tamanho do Tottenham. Por isso, principalmente, que eles iam precisar se desfazer e emprestar tantos jogadores, porque um dos grandes motivos que torna a Premier League esse monstro financeiro que ela é os valores que os clubes recebem por questões de direitos de transmissão, não só na Inglaterra, né, como a gente viu, mais de 6 bilhões de libras, mas globalmente, nos Estados Unidos 2 bilhões, os valores que você tem ao redor do mundo somam mais vários bilhões de libras que são repassados para os clubes. Na Championship você não tem esse interesse, você não tem essa busca pelos direitos de transmissão. Pode ser que, claro, com a queda do Tottenham, aumente um pouco esse interesse, considerando que é um clube que, querendo ou não, tem uma fanbase um pouco maior do que a maioria dos clubes rebaixados para a segunda divisão, mas ainda assim você está falando de uma queda muito drástica financeiramente para um clube do tamanho do Tottenham, que queria limitar a capacidade de contratações do Tottenham, não só na temporada do rebaixamento, mas pelo menos por mais 2 temporadas, porque hoje as regras do fair play financeiro inglês consideram os seus ganhos nas últimas 3 temporadas, e o teto de gastos para um clube que estava na segunda divisão é muito inferior. A gente viu vários clubes quebrando isso na Premier League nos últimos anos, como o Nottingham Forest, como o Leicester, e foram todos punidos, perderam pontos. O Everton também, mas o Everton não chegou a ser rebaixado, eles só tiveram problemas dentro dos próprios gastos, considerando 3 temporadas na Premier League. Mas o Tottenham teria uma limitação, porque, vamos supor que eles caiam e voltem direto, eles teriam que esperar 3 anos para poder tirar uma das temporadas que envolvem a limitação de gastos de um clube da Championship, para poder voltar a gastar totalmente como um clube de Premier League. E o outro ponto que faria o Tottenham também perder muito dinheiro é a questão do patrocínio, com a AIA, que hoje é a patrocinadora principal do Tottenham, e eles não apoiam o clube porque os donos dessa empresa de Hong Kong são apaixonados pelo Tottenham. Eles fazem isso pela exposição global que você tem ao estar vinculado a um clube da Premier League. E estando na Championship, você não tem mais essa exposição global, você não tem mais o porquê manter esse vínculo e principalmente pagando tanto dinheiro. Inclusive com alguns rumores, alguns jornalistas ingleses já falando que tá rolando uma tensão entre a AIA e o Tottenham exatamente por essa má fase, porque é o segundo ano consecutivo em que o Tottenham termina no fundo da tabela. E a AIA quer exatamente que o Tottenham fique bem, apareça em mais jogos, esteja bem, porque isso dá a visibilidade que eles estão pagando para ter. Eles estão pagando um preço premium, um preço de primeiro escalão para ter visibilidade, e o Tottenham não está jogando esse futebol de primeiro escalão. Então é inevitável que com a queda eles perdessem o patrocínio da AIA e tivessem que buscar uma empresa disposta a pagar o valor de Championship pro Tottenham. Eles não iriam conseguir esses acordos multimilionários, eles iriam conseguir acordos relacionados ao nível da Championship. Claro que, de novo, com uma fanbase muito maior, com valores maiores do que os clubes da Championship, mas ainda assim muito menores do que um clube com o tamanho do Tottenham está acostumado. Agora, um outro ponto que eu acho interessante de discutir também é exatamente a perda de visibilidade que o Tottenham teria. Isso é evidente, você já deve até estar falando, Fred, mas é óbvio, você vai cair para a segunda divisão, você vai perder visibilidade. Mas tem um ponto muito interessante que eu acho que vai pesar muito pro Tottenham e vai fazer ele ficar mais atrás ainda caso ele seja rebaixado especificamente nessa temporada. Isso porque a gente está falando de ano de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos. E um fato é que cada ano que passa o futebol está ficando mais popular. Já existem algumas pesquisas que dizem que hoje, em questão de assistir,
o futebol já é o terceiro esporte mais popular dos Estados Unidos, ainda perdendo de lavada, evidentemente, para basquete e o futebol americano. Mas o futebol está ganhando muita atração, está ganhando muito peso. E principalmente a Premier League ganha esse peso. A Premier League é muito comercializada dentro dos Estados Unidos. Como a gente viu ali o acordo de 2 bilhões de libras para transmitir dentro do país pela NBC. O ponto principal é que com essa Copa do Mundo, a expectativa é que aumente ainda mais a paixão, essa vontade de assistir o futebol lá dos Estados Unidos. E o fato é que com esses novos torcedores chegando, eles vão escolher clubes para torcer que estiverem na Premier League. Se o Tottenham não estiver lá, eles perdem essa oportunidade de entrar num novo mercado que está sendo explorado já há pouco tempo pelos clubes ingleses, né, que eles tiveram muita dificuldade de entrar nos últimos anos e finalmente estão conseguindo. E agora eles não teriam essa oportunidade porque estariam na segunda divisão. E os outros 5 clubes do Big Six, e até mesmo Newcastle, que está tentando se enfiar nesse Big Six, apesar de alguns problemas, né, que eu já falei aqui no canal, tem um vídeo aqui muito bom, recomendo você ir lá assistir, se aproveitariam muito disso e o Tottenham ficaria de fora dessa brincadeira. O fato é que um rebaixamento é horrível em qualquer lugar do mundo, mas na Premier League em específico, um rebaixamento para um clube do tamanho do Tottenham seria catastrófico. Você perderia o seu elenco inteiro, seria praticamente inviável financeiramente você conseguir manter. Eles poderiam ainda contar com alguns jogadores da própria base, você tem o Art Gray, que é um jogador formado da base deles, eles têm o Vuskovic, que é um jogador muito bom, um zagueiro croata que está emprestado para o Hamburgo, que eles poderiam puxar de volta, o Mike Moore, que também é uma cria da base que está emprestado para o Celtic e poderia ser chamado de volta. Eles teriam que apostar mais nesses jogadores e em jogadores mais baratos, porque você perde toda a sua capacidade de atrair jogadores, de manter os seus jogadores, ainda mais com os salários de Premier League que eles têm. Então o rebaixamento para o Tottenham seria catastrófico, ainda mais considerando o patamar e o status que o clube vem conquistando cada vez mais. Um clube que é um dos mais ricos do mundo, um clube que é capaz de gerar uma das maiores receitas do mundo, um clube que tem alguns dos principais jogadores do mundo. E você tá nessa situação, brigando pelo rebaixamento, é bizarro. Isso também afetaria, obviamente, o longo prazo do Tottenham, porque mesmo que eles voltassem para a primeira divisão, voltariam com essa desconfiança, né? Que jogador de alto nível, podendo escolher entre o Tottenham, agora até mesmo talvez um Newcastle, um Aston Villa, que estão frequentemente brigando em competições europeias, preferiria escolher um Spurs que caiu, se rebaixou para a segunda divisão, enquanto esses outros 2 clubes nos últimos anos vêm frequentemente, como eu disse, brigando em competições europeias. Um rebaixamento seria de todas as formas possíveis catastróficos e ainda maior para um clube do tamanho do Tottenham. Então a gente não pode descartar a possibilidade do Tottenham realmente ser rebaixado em 2025-26. Mas falando a minha opinião, se eu realmente acredito que eles vão ser rebaixados nessa temporada, eu particularmente não acredito que ele vá ser rebaixado. Eu acredito que o Tottenham tem elenco, agora com a chegada do Tudor, mesmo que não seja o melhor dos treinadores, mas ele já foi muito utilizado, principalmente na Série A, como esse técnico para salvar rebaixamentos. A Udinese já teve uma temporada salva pelo Tudor por conta disso, ele também já conseguiu garantir que a Juventus se classificasse para a Champions League numa temporada ruim, mesmo que tenha sido demitido depois. Então é um técnico que comprovadamente consegue salvar clubes do rebaixamento. É o técnico pro futuro do Tottenham? Eu não acredito nisso, mas é alguém que pode salvar o clube pelo menos nessa temporada e ainda mais pela qualidade que eles têm. Ainda assim, mesmo que eles permaneçam na primeira divisão, eu acredito que terá uma demandada, que vários jogadores vão sair, porque o que está acontecendo ali vai criar uma interrogação gigantesca. E o fato é que isso realmente tem que ser questionado, porque como que um clube tão rico, como que um clube com donos tão poderosos, como que um clube que fatura tanto dinheiro não consegue reinvestir esse dinheiro, não consegue ter a mesma ambição do que o próprio rival deles, que fatura menos anualmente e injeta muito mais dinheiro que o Tottenham no seu elenco. E talvez isso seja até positivo, seja um tapa na cara dos donos, de quem controla o clube hoje, para eles entenderem o que eles realmente precisam fazer para ter um clube de sucesso. Não adianta só você fazer dinheiro se você não gasta ele também de forma inteligente. Mas aí tá, o que aconteceria se o Tottenham fosse rebaixado na Premier League agora em 2026. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar nos comentários se você concorda, discorda. O que você tem a dizer, eu sempre quero saber a sua opinião. Então, não esquece de deixar aí na caixa de comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.